Pai do Senhor, povo de Deus, pastor J. Carlos, em continuidade ao estudo sobre Apocalipse, frase a frase. E em continuidade do primeiro capítulo, ainda no verso 4. Onde no verso 4 nós iremos ver o finalzinho do versículo, que diz assim: e dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Preste atenção que não é o Espírito de Deus. São 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. E esses 7 espíritos, alguns poderiam até dizer que são 7 anjos da alta corte de Deus, que poderiam ser 7 serafins, 7 querubins, 7 arcanjos, né? Mas esses 7 espíritos, na verdade, são porções do Espírito de Deus. Assim como nós temos centelha do Espírito de Deus, quando lá no ato da criação, ele soprou em nossas narinas fôlego de vida, o Espírito de vida, e nós tornamos almas vivas na superfície da terra. Mas, para nós amarrarmos teologicamente esse tema a respeito dos 7 Espíritos de Deus, você pode pegar a sua Bíblia em Isaías capítulo 11, e lá você vai entender com uma clareza melhor sobre os 7 Espíritos. Mas antes de nós lermos Isaías, ou irmos para Isaías, eu vou ler rapidinho aqui Gálatas, capítulo 5. Pastor Carlos, o que é que tem a ver os 7 Espíritos com Gálatas 5? Eu vou falar sobre a questão do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Prestar atenção que mais do fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se você prestou atenção, ou prestar atenção quando você lê a Bíblia, esse texto, você vai ver que são 7 frutos do Espírito. Então, quando tem algo espiritual de relação íntima entre Deus e o homem, nós temos a plena convicção que está falando do número 7. Eu falei em vídeos meus anteriores que o número 7 é uma chave, um código para nós desvendarmos muitos temas bíblicos, ou a maioria das escrituras sagradas. E o que é os 7 Espíritos que estão diante de Deus? Eu posso dizer que são dons, qualidades, presentes concedidas por Deus, que está diante do seu trono, e ele distribui. Segundo o que está escrito em Isaías 11, o primeiro dom, ou o primeiro presente, ou o primeiro espírito, ou a primeira qualidade que está diante do trono de Deus é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Mas, pastor, e qual é a função do Espírito do Senhor? Conceder habilidades. Habilidades para que você seja profeta, pastor, evangelista, missionárias,
ou no Antigo Testamento você poderia ser um rei. Então, através do Espírito do Senhor, você adquire habilidades para desenvolver o ministério que Deus reservou para você. E o segundo é o espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria, que através desse espírito de sabedoria, nós recebemos a qualidade de dar respostas rápidas e concretas, sem vacilar. Porque nós sabemos que quando uma pessoa não sabe se expressar, mesmo que sua palavra seja verdade, mas leva dúvida para aqueles que estão lhe ouvindo ou lhe assistindo. Então, a palavra de sabedoria nos dá condições de nós dar resposta rápidas e concreta para os que nos ouvem ou nos veem. E o terceiro espírito é a questão de entendimento. A questão de entendimento, o espírito de inteligência. O espírito de inteligência. E qual é a função básica do espírito de inteligência? É fazer estratégias, planos, montar métodos de evangelismo. Eu tenho um método que eu utilizo há muito tempo, que é chamado evangelismo de impacto. Qualquer dia irei trazer um vídeo sobre evangelismo de impacto. Então, o espírito de inteligência ou entendimento é a capacidade de você preparar planos para desenvolver a obra do Senhor. Aí vem o espírito de conselho. O conselho é a capacidade de nós produzir vida para as pessoas. Quando alguém preocupado, alguém desesperado vem nos procurar, nós temos a capacidade de dar uma palavra de alento, uma palavra de conforto, que esta pessoa que tinha o pensamento de praticar ou até mesmo sofrer por alguma coisa, algo terrível, não irá sofrer. Porque através da palavra de aconselhamento, ou o espírito de conselho, nós podemos salvar a alma do oprimido. E vem agora a palavra de fortaleza, o espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza, isso aí é eu ser forte na hora da angústia, ser forte na hora da luta, ser forte na hora da grande tribulação que pode surgir na vida de qualquer um, ou mesmo se você acredita que a igreja passará pela tribulação, você terá que ter esse espírito de fortaleza para suportar a tribulação. Eu não quero dizer com isso que eu acredito que a igreja passará pela tribulação. Eu tenho que ensinar a você que, independente que da sua linha de pensamento, se você crê que o Messias virá antes da tribulação, que ele virá durante a tribulação, que ele virá pós a tribulação, uma coisa nós chegamos a um entendimento, espírito de entendimento, chegamos ao entendimento que ele virá. Ele virá, isso é a base da nossa fé. Então, a fortaleza, o espírito de fortaleza nos dá constância. Nós podemos ver isso também, que quando Paulo ele nos orienta sobre o fruto do Espírito Santo, ele nos dá a entender que nós temos que ter o espírito de longanimidade, o espírito de benignidade, o fruto, né, de fé, temperança. Então, tudo isso está junto da questão do espírito de fortaleza. O que é a pessoa longânimo? É a pessoa que demora para dar uma resposta. Então, alguém me fere, eu tenho fortaleza, eu sou firme para me segurar,
para dar uma resposta com sabedoria, uma resposta com entendimento, uma resposta de aconselhamento. Então vamos lá, agora vem o espírito de conhecimento. E o conhecimento, meus queridos, o espírito de conhecimento é aquele dom de experiência que nós temos de saber ter uma palavra para ajuntar, para colher, para apacentar. Então a palavra do conhecimento, ela acolhe. Quando você vê que uma igreja, uma congregação, ela se espalhou, é porque a liderança ou as pessoas que têm cargos de liderança naquela congregação usou de uma palavra sem o conhecimento. Por não ter o conhecimento, aí houve o quê? O espalhamento. Dissipou. Houve uma debandada. Então, quando a pessoa tem o espírito de conhecimento, ele dá uma palavra com temor, uma palavra com sabedoria de ajuntamento. E agora vem o espírito de temor. Querido, quando nós observamos a questão do temor, algumas pessoas, já vi pregadores meter medo na igreja. Não! O espírito de temor é o espírito de respeito. É aquela reverência profunda. É a reverência profunda que nós temos por Deus, pelo Filho, pelo Espírito e pelo seu pastor. Tem pessoas que não respeitam o seu pastor. Então, quando você olhar para seu pastor, respeite ele, tenha temor dele. E o espírito de temor, meus queridos, é quem nos afastará do lobo. Com o espírito de temor, nós sabemos que não iremos morar na cova dos lobos. Então, meus queridos, minhas queridas, esse vídeo foi rapidinho. Eu irei dar, a partir do próximo vídeo, cada espírito desse versículo 4. Então nós iremos começar no vídeo a seguir, sobre o primeiro espírito, que é o Espírito do Senhor. Iremos depois dar o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência. Iremos dar a definição correta, mais tranquila, dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus.